Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência no Estatuto da Pessoa Idosa, vimos no vídeo anterior os dois primeiros capítulos do título 4 da Política de Atendimento à Pessoa Idosa, que são das disposições gerais, artigo 46 e 47, e das entidades de atendimento, artigo 48 ao 51. Hoje vamos dar continuidade nos capítulos 3º, 4º, 5º e 6º, da fiscalização das entidades de atendimento, artigos 52 ao 55, das infrações administrativas, do artigo 56 ao 58, da apuração da infração às normas de proteção à pessoa idosa, do artigo 59 ao 63, da apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento, do artigo 64 ao 68. Capítulo 3º, da fiscalização das entidades de atendimento, artigos 52 ao 55. Como funciona a fiscalização das instituições? O artigo 52 define quem fiscaliza as entidades. Entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos conselhos da pessoa idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. O artigo 53 altera o artigo 7º da Lei 8.842, de 4/1 de 1994, que é a lei que regula a política nacional da pessoa idosa e que cria o Conselho Nacional da Pessoa Idosa e dá outras providências. Essa nova redação do artigo 7º determina que compete aos conselhos a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional da pessoa idosa, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. O artigo 54 fala da transparência. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. O artigo 55 fala da responsabilidade. Entidades de atendimento que descumprem as determinações deste estatuto ficarão sujeitas, além da responsabilidade civil e criminal, de seus dirigentes ou prepostos, as seguintes penalidades, observando o devido processo legal. Inciso 1º, para entidades governamentais: advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes e fechamento de unidade ou interdição do programa. Inciso 2º, para entidades não governamentais: advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição de unidade ou suspensão de programa e proibição de atendimento à pessoa idosa a bem do interesse público. Parágrafo 1º, danos e fraudes. Havendo danos às pessoas idosas abrigadas ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º, suspensão dos recursos. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade
dos recursos. Parágrafo 3º, infrações. Na ocorrência de infração que coloque em risco os direitos assegurados neste estatuto, será comunicado ao Ministério Público para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento às pessoas idosas, a bem do interesse público, sem prejuízo de outras providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Parágrafo 4º, penalidades. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a pessoa idosa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Agora vamos ao capítulo 4º das infrações administrativas. Quais são as medidas administrativas para com as infrações cometidas? Artigo 56. Descumprimento. Caso a entidade de atendimento deixe de cumprir as determinações do artigo 50 desta lei, que define todas as obrigações das entidades, a pena será de multa de R$ 500 a R$ 3.000, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. Parágrafo único. Interdição. Caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, as pessoas idosas abrigadas serão transferidas para outra instituição, às expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Artigo 57. Omissão. Caso o profissional da saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência deixem de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra a pessoa idosa de que tiver conhecimento, será pena de multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. Artigo 58. Prioridade. Deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento à pessoa idosa acarretará pena de multa de R$ 500 a R$ 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pela pessoa idosa. Agora vamos ao capítulo 5 da apuração de infração às normas de proteção à pessoa idosa, artigo 59 ao 68. Como são feitas as apurações das infrações às normas de proteção? Artigo 59. Valores das multas. Os valores monetários expressos no capítulo 4º anterior serão atualizados anualmente na forma da lei. Artigo 60. Processo inicial. O procedimento para impor penalidade administrativa por infração às normas de proteção tem início com a requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo, com assinatura, se possível, de 2 testemunhas. Parágrafo 1º. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas
especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura de auto, ou este será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. Artigo 61. Prazo da defesa. O autuado terá prazo de 10 dias para apresentação da defesa, contado da data da intimação, que será feita, inciso 1º, pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator, ou, inciso 2º, por via postal, com aviso de recebimento. Artigo 62. Sanções sobre os riscos. Havendo risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Artigo 63. Sanções regulares. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará sanções regulamentares sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Vamos ao capítulo 6º, da apuração judicial de irregularidades em entidades de atendimento. Como são feitas as apurações judiciais das infrações? O artigo 64 define as bases legais para procedimentos judiciais. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento administrativo de que trata este capítulo as disposições de duas leis. A Lei 6.437, de 20 de 8 de 1977, que é a norma federal que configura as infrações à legislação sanitária no Brasil, estabelece as penalidades respectivas e orienta os processos administrativos no âmbito da fiscalização. E a Lei 9.784, de 29 de 1 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Artigo 65. A petição inicial. O procedimento de apuração de irregularidade, tanto em entidade governamental como não governamental, de atendimento à pessoa idosa, terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Artigo 66. Motivo grave. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvindo o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas para evitar lesão aos direitos da pessoa idosa, mediante decisão fundamentada. Artigo 67. Citação para a defesa. O dirigente da entidade será citado para que, no prazo de 10 dias, ofereça resposta escrita
podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. Artigo 68. Audiência de instrução. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do artigo 69 ou, se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Parágrafo 1º. Alegações finais. Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Parágrafo 2º. Afastamento e substituição. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe o prazo de 24 horas para proceder à substituição. Parágrafo 3º. Saneamento das irregularidades. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades, verificadas satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Parágrafo 4º. Multa. A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Concluímos aqui os 6 capítulos do título 4º da Política de Atendimento à Pessoa Idosa. No próximo vídeo estaremos entrando no título 5 da Garantia do Acesso à Justiça para a Pessoa Idosa. Espero que tenham gostado. Só lembrando, no final dos vídeos sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, vamos disponibilizar um material completo em PDF para você acessar gratuitamente. Na descrição desse vídeo no YouTube estão os artigos 42 ao 68 na íntegra para você conferir. Compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes. Escreva suas perguntas nos comentários e não esqueça de deixar seu like. É muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus.